Essa daí sou eu pegando ônibus pra ir pra academia, igual eu faço todos os dias. E eu vou, normalmente fico em torno de 1 hora na academia, faço perna, treino o braço, e depois que eu finalizo, eu vou embora pra minha casa, normalmente de ônibus também, ou a pé, dependendo. E nesse mesmo dia eu resolvi ir embora a pé. E acabei pegando um caminho totalmente alternativo. Daí eu tava andando lá na avenida, pra ir embora pra casa. Eu encontrei um lugar totalmente inusitado que eu não esperava que fosse encontrar. E sim, gente, era um túnel. Só que era um túnel bem escuro, eu não conseguia enxergar nada de onde eu tava lá pra frente. E eu senti um cheiro de sabão muito esquisito, um cheiro, não sei, meio de detergente. E o cheiro estava vindo exatamente daquele turno. E eu resolvi dar uma olhada no que poderia ser aquilo, né? Pronto, vai eu dar uma de curiosa, né? Aventureira. Daí eu entrei no túnel e eu encontrei um canal, um córrego que estava despejando esse sabão aí, entendeu? E eu fiquei com, vamos dizer assim, é, curiosa, né? Fiquei na dúvida para saber o que que era aquilo, né? O que que poderia estar causando aquilo, né? Se poderia ser, não sei, alguma coisa que jogaram, alguma coisa, alguma ligação, né? Porque nesses córregos aí tem muita ligação irregular, né? Inclusive por isso que eles são poluídos. Aí eu fiquei meio curiosa para saber o que era aquilo. E eu lembro que há muito tempo, já faz uns 10 anos, eu assistia um rapaz que ele fazia vídeo pro YouTube e ele já entrou muito nessas galerias aí, nesses córregos aí, por vários intuitos, né, de exploração, aventura, conhecer as galerias, saber o que ele procurava também ligação clandestina, entendeu? E eu fiquei com uma. Lembrei desse rapaz aí, vamos dizer assim, que eu fiquei com um pouco de curiosidade também de saber o que, que poderia estar causando isso aí no córrego, né? Mas a questão é, como eu vou fazer isso se eu nunca fiz isso, né? Como é que eu vou entrar num lugar que eu não conheço? Não sei como é que vai ser. Obviamente eu vou precisar de uma roupa, né? Porque eu não sei o que, que tem aí nesse sabão, né? Se é uma irrigação irregular, entendeu? E uma outra coisa, eu teria que ir sozinha, né? Porque, né? Eu vou ter que ir sozinha. Mas enfim, cheguei em casa, cansada, e peguei meu notebook e assisti os vídeos daquele rapaz que eu falei, que entrou nos córregos e tal. Tentei contato com ele, perguntando como é que seria esse tipo de ambiente, se ele teria essa roupa aí ainda de entrar no córrego, se ele poderia me emprestar, né? É, mas não obtive informação nenhuma, não obtive resposta dele, ele não me respondeu. É porque é 10 anos, né, que ele não posta mais nenhum vídeo, mas foi isso. Então eu tentei fazer isso sozinha, né? Do meu jeito. Fui até uma loja de EPI, de equipamento de proteção, e eu encontrei uma roupa que ela é toda amarela, segundo o rapaz, as informações que ele me passou, é uma roupa que protege até o tronco, né? Então você não oferece proteção, que você não se molhe, entendeu? Só que ela custa R$ 427. É muito caro para uma roupa que eu vou usar só uma vez, né? E eu resolvi então pegar o básico mesmo, que é só uma bota de PVC. Paguei aí mais ou menos R$ 120, bem melhor do que, né?
pagar um preço aí salgado por uma coisa que eu vou usar só uma vez só, né? Então foi isso. Comprei a bota e fiquei planejando como fazer aquilo, né? Comecei pesquisando tudo que tinha direito. Se tinha. Poderia ocorrer uma hipótese aí de uma inundação. Se ia ser tudo escuro, se eu precisaria de uma lanterna assim, vamos se dizer. Se eu ia encontrar alguém assim e tal, né? Tudo assim a respeito de. Não essa galeria, mas outras galerias, né? Mas foi isso. Eu encontrei as informações que eu precisava, mais ou menos, que pudesse me ajudar. Também a respeito de caso acontecesse alguma coisa com a minha bota, se ela furar, o que poderia acontecer se eu ter contato com essa água. Mas é isso. Quando chegou no domingo, eu resolvi fazer o vídeo. É, lógico, né? Meio preocupada, com medo de acontecer alguma coisa, até não consegui dormir direito. Mas foi isso. Fiquei determinada a fazer isso domingo. E vamos lá, né? Saí de casa por volta de umas 7 horas da manhã. E cheguei lá por volta de umas 7h30. Fui a pé mesmo. E levei mochila, lanterna, minha bota. Quando cheguei lá, só precisei colocar minha bota e pegar uma lanterna, porque realmente era tudo escuro. Coloquei meu pé na água. E a primeira impressão foi que eu tive. A água tava, tinha espuma, tava toda espumando. Quase que eu não sabia o que que era. E a primeira impressão que eu tive era uma água muito quente, entendeu? Mesmo com a bota, eu conseguia sentir aquela temperatura muito alta, entendeu? Mas era só na parte do sabão, entendeu? Quando eu ia pra outra parte do córrego, que tinha água assim, que não tinha o sabão, eu sentia uma temperatura gelada, normal, temperatura ambiente, entendeu? Da água. Era só na parte do sabão mesmo. E o ambiente não preciso nem falar como é que era, né? Realmente tudo escuro, como é que eu falei. Tinha várias baratas, eu realmente, né, morri de medo, eu tenho medo de barata, tenho pavor de barata. Mas deu pra desenrolar. Peguei na lanterna também e me deparei com um total de 4 túneis, assim. O primeiro túnel tinha o sabão, né, que era o que tava seguindo lá pro um túnel lá seguindo, que era, tinha ligação irregular, eu acho. E outros 3 túneis que tava normal, saindo água normal, né? Não tinha nada demais, assim, só muita sujeira também, muito lixo. E eu fui seguindo, né? Claro, meio preocupada, assim. E fui seguindo em direção ao túnel, que era normal, mas que dava acesso a esse outro túnel que tinha um sabão, entendeu? É tudo túneis iguais assim, entendeu? E fui seguindo, tentando identificar o que poderia estar causando aquele sabão. Depois de andar pelo menos 300 metros, eu encontrei o responsável por estar jogando aquele sabão no córrego. Tratava-se de uma manilha, né? E tava saindo bastante água e tava se jogando essa espuma toda. Então, creio eu que provavelmente talvez seria, não sei, alguma empresa aí de saneamento, porque o córrego também era bem poluído. É, a água também não estava com um cheiro muito agradável, tinha muito lixo. E, enfim, creio eu que talvez tenha sido alguma empresa de saneamento ou estava sendo feito talvez mesmo o descarte irregular no córrego, né? De coisa de esgoto clandestino, né? Nossa, mas para chegar aí, eu vou falar, viu? Foi um desafio, realmente. Tinha algumas partes que eu chegava que eu precisava tomar cuidado para não escorregar. Realmente era um local também, às vezes, alguns que eu passava bem silencioso, né? Mas, graças a Deus aí, tudo certo. Aí, eu tentei procurar aí no mapa alguma informação sobre essa ligação aí, ou no Google também.
mas não tinha sinal de internet, eu não conseguia achar nada a respeito. Não funcionava a internet naquele lugar, pelo fato de ser subterrâneo. Ou seja, se eu precisasse pedir ajuda para alguém lá, né, alguma ajuda assim, eu estaria lascada, né? né? Até a pessoa me achar, caramba, né? Meu Deus do céu. Até que eu tava lá, né, tentando descobrir o que poderia estar acontecendo lá, né? E eu vi que no outro corredor, justamente onde eu tinha passado, tinha um buraco que levava para outro corredor. E lá tinha uma escada de madeira. Tava toda escapembada, toda zoada, né? Escada de madeira mesmo, toda meio quebrada assim. Mas ainda estava numa condição utilizável. Daí eu resolvi tentar usar ela para subir ali naquela manilha. Dava para ter um acessozinho assim, né? Era um pouco difícil, era meio arriscado até eu cair na água. Mas eu resolvi arriscar, entendeu? Pelo menos para saber o que estaria acontecendo ali. Daí eu fui, usei a escada, posicionei ela naquela manilha e fui. Fiz um sacrifíciozinho para tentar subir lá, mas consegui. Era um local que dava para ficar agachada assim e tal. E fui seguindo até que depois de um certo tempo, de um caminhozinho assim, né? Consegui achar o que vocês vão ver agora. Depois de andar um certo tempo aí naquela manilha, eu acabei chegando nessa galeria que eu encontrei essas mangueiras aí que estava despejando, creio eu, que seja a ligação irregular. Tinha uns canos também que colocaram essas mangueiras também, né? Pra despejar o sabão. E lá tava um cheiro muito forte, até fiquei meio com receio assim de desmaiar. Tava um cheiro muito forte mesmo de produtos de limpeza. E tentei usar o celular de novo para poder tentar identificar o que poderia estar causando esse sabão aí, né? Tentei usar o mapa também, o Google, mas não deu certo. Porém, entretanto, do lado dessas mangueiras aí da foto, tinha uma tampa de bueiro e tinha aquelas escadinhas para você subir. E olha só o que eu encontrei.